Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o acabamento de um quilt. O acabamento que nós vamos trabalhar é o acabamento chamado francês ou acabamento duplo, que é o mais tradicional que se usa em quilts. Tem esse efeito aqui final. Ele tem que estar plenamente preenchido pela manta e o quilt em si. De preferência, a mesma largura que se vê na frente será vista no verso da peça. E os cantos devem estar bem retos e com o cantinho mitrado bem feito. Então, para fazer isso, não é fácil não, realmente é uma etapa que eu considero uma das mais difíceis, costumo fazer o acabamento dos meus quilts, só em momentos assim bem tranquilos mesmo. Porque realmente não é fácil fazer. Mas eu inventei, vamos dizer, adaptei algumas técnicas que eu considero que facilitam bastante e essas coisas que nós vamos passar hoje para vocês. Bom, a primeira coisa a se fazer é preparar para colocar o acabamento. Então o quilt, a peça que vocês vão colocar o acabamento, já tem que estar retinha, esquadrada com todos os ângulos já perfeitamente estabelecidos e no tamanho final que a peça ficará. O tecido do acabamento, nós vamos ter o cuidado de cortar no sentido perpendicular à orelha, ou seja, na largura do tecido. Porque assim ele vai ter uma elasticidade necessária para o processo, mas não o fio reto, que é o paralelo. Ele será o fio perpendicular à orelha. Ou enviesado quando a peça tiver um contorno curvo que obrigatoriamente o acabamento terá que ser enviesado para poder fazer essas curvas. Outro aspecto é o seguinte, a largura dessa tira de acabamento. Isso pode variar de acordo até com o seu conforto, como é que você trabalha com essa largura. Eu particularmente gosto de trabalhar com cerca de 6,5 centímetros ou 2,5 polegadas, que eu consigo fazer um acabamento sem muita dificuldade. Outro aspecto importante é como que nós vamos emendar as tiras para fazer acabamento quando se precisa, obviamente, de mais do que uma largura do tecido. Nesses casos, nós vamos fazer a emenda em 45 graus, porque o objetivo é não dar volume nesse acabamento. Se a gente fizer um acabamento reto assim, ao dobrar, porque ele é duplo, e dobrar novamente, eu vou ter ali um volume muito grande que não me interessa ter. Então nós vamos fazer essa emenda em 45 graus, e eu costumo fazer isso direto na mesa do ferro, que é o que nós vamos ver agora. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a emenda dessas duas tiras de acabamento. Aqui nós estaríamos olhando para o lado avesso do tecido. Esse tecido especialmente não tem direito nem avesso, mas vocês têm que estar olhando para o avesso do tecido. Vamos pegar essa ponta que já foi acertada na placa de corte, ou seja, o ângulo aqui está certinho de 90 graus, e vamos virar, fazendo um triângulo aqui. Pode ser para esse lado, pode ser para esse, tanto faz. Na minha maluquice, eu costumo fazer sempre aqui de cima para baixo. Então, eu vou fazer aqui uma linha certinha e com o ferro eu vou vincar isso aqui. Assim. Depois disso, nós vamos pegar uma cola de colégio e vamos colocar aqui uma tirinha fininha da cola na parte, olha, estão vendo? Em cima do tecido mesmo, ó. E aí, a outra tira, também olhando para o avesso, nós vamos sobrepor. Aí, sobrepor quanto? A gente olha aqui nessa parte, ó, nós vamos sobrepor uma costurinha. E colocá-la mais reta possível. E também, com ferro, nós vamos secar aquela cola. Segundos só, pronto. E aí, o que nós vamos ter, pessoal? Aqui, se eu levantar essa partezinha, olha... eu terei, deixa eu fazer assim para a câmera ver, essa linha super vincada, que é a linha onde eu vou costurar. Passamos a colinha, secamos isso aqui com ferro, e agora nós vamos procurar o local que nós vamos costurar. Quando eu levanto aqui assim, eu já vejo, isso não é, porque aqui seriam exatamente os lados direitos do tecido, a gente não costura do lado direito. Mas eu levanto aqui e acho, olha, exatamente o vinco aonde nós vamos ter que costurar. Posiciono isso aqui na máquina. E aí, aqui tem duas características. A primeira é que eu procuro eu uso nessa hora, a sapatilha aberta de bordar, para eu poder enxergar exatamente a agulha por onde ela está passando. Então, aqui eu já coloquei no sentido que preciso. E a segunda característica é que eu vou usar sempre a linha da cor do tecido do acabamento. Quanto mais parecidinha a linha, melhor.
Bom, depois de costurar, nós voltamos para a mesa de ferro e nós temos que aparar essa margem aqui. Só que antes de aparar a margem, de cortar, nós vamos usar essa parte do tecido que está sobrando para ajudar a gente a abrir até a costura mesmo, soltando a colinha, tá vendo? Ali já tem um ponto. Então, aqui agora eu ponho na posição. Com o ferro, eu passo isso aqui primeiro. E aí, eu posso até voltar para a placa e cortar, mas eu prefiro cortar aqui direto assim, ó. Com uma tesoura mesmo. Corto a margem, corto aquele rabichinho. Cuidado aqui nessa hora para não cortar o pano de baixo, né? Só o paninho que tem que cortar. E assim eu tenho a emenda, olha, bonitinha, certinha, feita sem ter que riscar, sem usar alfinetes. E já tenho aqui, olha, que resultado legal. Então, já com todas as tiras emendadas naquele esquema de 45 graus, nós vamos passar longitudinalmente. A preocupação nessa hora, gente, é não deixar sobrar nem faltar nada. A gente tem que procurar encaixar isso aqui e com o ferro, ó, cuidado para não ficar vendo o pano de trás. Você tem que ficar com ele certinho e assim nós vamos, ó. O ferro vai dando pulinho para não tirar nada do lugar. E assim nós vamos passar até o final do tamanho da tira do acabamento. Bom, pessoal, agora é hora de costurar. Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: conforme a quantidade de acabamento que eu tenho que colocar, para não ficar acabamento prendendo na cadeira, se enroscando na gente, eu coloco num saquinho qualquer, deixo uma parte saindo e prendo esse saquinho aqui na máquina, olha. De forma que o acabamento vai sair daqui e isso já simplifica beço o processo. Em relação à máquina, a gente vai utilizar a sapatilha ou pé de quiltar reto. No caso dessa Janome que eu vou costurar, ela tem essa característica, mas é essa sapatilha aqui, ó, o pé de quiltar reto. Tá? Então, dependendo da máquina que você tenha, você pode utilizar essa sapatilha aqui. No caso da minha Janome, é aquela que se apresenta ali para vocês. Isso é uma característica. A segunda, eu preciso, e eu acho que para o acabamento é importante, ter um batente para que a costura se mantenha igual o tempo todo. Aqui eu posso usar esse T, que prende aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó. Eu vou tirar de novo para mostrar outra opção. Quando a máquina tem aquele lugar para o parafusinho e tendo essa peça, que é um acessório que vocês podem comprar em loja de manutenção de máquina de costura. Quem não tiver isso aqui, um recurso doméstico é fazer uma pilha de fita crepe ou fita gomada. Eu brinco, é um murundum de fita crepe. E ele vai ser utilizado da mesma forma. Ele vai colar aqui e vai servir como batente. A questão é o tecido encostar aqui e não ultrapassar nem sobrar, tá? Eu prefiro, e a minha máquina me permite, eu vou deixar esse murundum para lá e vamos usar este recurso que é o T de costura, T guia. Ó, prendi ele ali. O que que eu fiz? Eu encostei o máximo que eu pude na minha sapatilha de quiltar. Porém, se vocês observarem, da agulha, deixa eu botar a agulha dentro, da agulha que tá aqui no meio até aquele ponto ali, tá largo a beça, olha só, tem 1,2 centímetros ou 3 por ali. Eu não quero uma costura tão larga assim. Qual é o recurso que eu tenho? Eu vou chegar a agulha para a direita. Olha a agulha andando para a direita lá, ó. Eu chego ao máximo que eu consigo na máquina, que é a posição 7 aqui. A posição da agulha mais para a direita que é possível. Sendo assim, eu tenho então já uma margem ali bem menor e possivelmente vai ser a que vai ser adequada ao nosso trabalho. Aí vem a pergunta: qual é a margem que eu preciso usar? Isso vai depender, gente, da quantidade de tecido que tem no quilt que vocês vão fazer, ou seja, se tem alguma emenda aqui nessa ponta. Depende da manta que você utilizou, se é uma manta mais fina, uma manta mais grossa. Então, não dá para dizer previamente que a largura é X. Vocês vão ter que testar, sempre testar antes de começar a costura definitiva. Então, como é que é o processo do teste? Eu pego a minha tira de acabamento,
eu vou ter que sempre deixá-la rente ao quilt que eu já aparei, tá bonitinho. Então agora eu não tô preocupada ainda com o posicionamento da tira do acabamento na peça. Eu só vou testar a largura da margem. Então eu vou aqui, olha só, eu quando encosto isso, a peça com tudo aqui, rente ao meu batente, eu dali não vou passar, porque eu não vou empurrar e nem deixo sobrar. Eu vou ficar ele exatamente ladeando bem tranquilamente o quilt e o acabamento com o batente. Vamos ver o que vai acontecer com isso aqui. Eu vou botar um ponto até largo. Costuro um pouco, paro, vou tirar isso da máquina e vou verificar agora sim, ó, eu venho, dou uma vincada aqui na frente e vou virar para saber se essa costurinha, olha só, se ela está encobrindo essa costura anterior, porque isso não vai poder ficar aparente, aí não pode mesmo. Ela pode cobrir certinho ou até cobrir um pouco mais se o paninho fosse maior. Mas olha só, eu tô vendo que aqui tá todo preenchido lá dentro, não tá sobrando nada, tá cobrindo a costura e olha que ficou bacana, ficou na frente e atrás igual. Então essa margem que eu usei aqui tá ótima pro meu processo. Se fosse uma tira de acabamento mais fina, ou alguma outra característica diferente do quilt que vocês estão colocando no acabamento, isso poderia mudar. Então, regra, testar a margem fazendo esse processo para assegurar que tá bacana. Tá bacana? Nós temos que ver que margem que é essa aqui, o que isso representa numa régua. Se eu olhar aqui, olha, essa margem está batendo aqui nessa linha. Isso aqui é uma régua em polegadas, eu tenho 1/4 de polegada, eu tenho 3/8. Ela está batendo no 3/8. Então, isso eu preciso saber que eu vou precisar dessa medida daqui a pouquinho. Agora, nós vamos tirar isso aqui e recomeçar o trabalho. Para começar o acabamento, eu tenho que deixar tipo um rabicho solto, que eu não costuro em princípio. Portanto, meu paninho está aqui, mas eu vou começar a costurar deixando isso aqui, ó, uns 10, 12 centímetros mais ou menos, necessário para a manobra final do fechamento. Botei na posição, e aqui, como eu estou fazendo uma pecinha pequena, eu escolhi, lógico, o lado maior para colocar o acabamento, que vai me dar mais conforto aqui. Então, vou encostar, baixo. Já voltei ao ponto normal, que é o ponto aqui na faixa de 2. Coloquei ali na posição e vou iniciar a costura. Acontece, já vou logo parar, porque eu já estou aqui no primeiro canto. Aqui por acaso, porque a peça é pequenininha, só uma demonstração. Mas a gente iria costurar até se aproximar do canto e dar essa parada aqui, é mais ou menos 5, 6 centímetros. Tá vendo? Que o fim da peça ainda está aqui, não está em cima do meu batente lá. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu tenho que marcar aonde que essa costura vai parar. Porque aqui é uma costura em Y. Eu não posso seguir, senão ela não vai ficar bem feita. Então, o que eu faço? Aquela medidinha da largura da margem, eu vou repetir aqui, ó. Tomando como referência a peça que tá ali. Venho, eu aqui de cima estou olhando no ângulo certo, né? Talvez a câmera não permita isso. Mas aqui, ó, eu vou e risco aonde eu tenho que parar a costura. Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Quando vai chegando perto, eu ponho a máquina bem devagarzinho para poder não correr o risco de passar da posição. Ó, cheguei no lugar. Dou um retrocesso. Eu posso dar 3 pontinhos e parar e tirar da máquina. Posso fazer... Eu tenho que dar uma fixada nisso aqui. Posso ir de banda, tá? Aí tanto faz. Tirei aqui, ó. Tirei da máquina, agora eu vou fazer a dobra do canto, que é importantíssima. Como é que é essa dobra aqui? Eu tenho que vir pra cá, mas eu primeiro jogo a peça pro lado oposto, ó, pra lá. Quando eu ponho isso, e até posso usar alguma marcação da máquina aqui para colocar isso aqui embaixo reto, eu já faço aqui o ângulo de 45 graus bacaninha, ó. Não pode subir nem descer, que aí ele não fica 45 lá. Eu tenho que ficar com essa sequência aqui reta.
Bom, para eu voltar, aí eu já tenho um macete que eu pego um alfinete longo, aqui. Vou colocar esse alfinete aqui e venho com isso por cima, eu seguro o alfinete, ó. E aqui eu já estou posicionando essa parte da próxima costura, que é aqui, ao mesmo tempo que eu estou vendo que aqui não está sobrando pano para fora, nem faltando. Ele está exatamente no ângulo que tinha que estar lá. Eu venho e prendo isso. Eu posso prender com alfinete nesse sentido ou nesse. Depende do pezinho que vocês estejam usando. Eu vou usar esse aqui, assim, porque aí ele não vai sair do lugar lá. Feito esse macete, que é segurar o canto no lugar, eu volto para a máquina. E aí aqui, vamos lá. Aonde eu consegui pegar, ou seja, a agulha entrar no pano, é o começo. Não precisa ser exatamente naquela margem correta, não. Pode ser antes. Bom, já passei do perigo, posso adiantar um pouquinho. E assim eu vou fazer a sequência de todos os demais ângulos. Bom, fizemos então lá na máquina. Começamos deixando um rabicho solto, fizemos todos os cantos. E quando chegou a volta, ou seja, onde eu tenho que fazer a junção do início com o final da tira, eu também parei longe do encontro, para eu fazer a manobra que eu tenho que fazer. Por sinal, aconteceu uma coisa aqui interessante, que a emenda ficou aqui, ó. Essa emenda até pode ficar aqui, não tem problema. Não poderia ficar no canto. Quando essa emenda encontra com esse cantinho, é melhor desmanchar, refazer a emenda antes, porque dobrar o que tem que dobrar no canto com emenda não fica legal. Mas vamos ver aqui como é que é o final da história. Eu coloco o quilt numa superfície plana, ajusto as tiras do acabamento uma sobre a outra e vou fazer uma marcação aqui, assim, ó, no avesso da tira de cima. Eu vou deslocar um pouquinho para vocês verem. Eu tenho que marcar essa tira de baixo aqui na tira de cima, tá? Então, eu vou botar na posição correta. E vou fazer a marcação aqui, ó, com lápis, no avesso da tira que tá em cima. Pego isso, eu vou usar alfinete para prender esse quilt aqui, para ele não ficar me atrapalhando. E aí, essas duas pontas aqui, gente, nós vamos fazer exatamente o que fizemos na hora da emenda de 45 graus. Então, eu tenho que emendar isso nisso aqui. Então, eu pego a primeira tira, olhando para ela no avesso, eu vou fazer o tal triangulinho. Então, eu vou botar aqui reto aqui embaixo, aqui. Venho com ferro e vinco isso aqui, lembra? Ó, vinquei. Pego a colinha, passo a cola do mesmo jeito que passamos na hora da emenda de 45 graus. Um pouquinho só de cola. E agora, se fosse a emenda simples, eu pegaria o final da tira e trespassaria ali. Mas acontece com o que eu tenho de pano aqui, ó. Qual vai ser minha referência? Aquela marca que eu fiz, que vai ter que encostar aqui nesse bico. Ó. Ó, o bico ali embaixo, eu encosto aqui, coloco ela reta uma sobre a outra aqui. E vou fazer a mesma coisa. Com o ferro, eu vou secar. Fazendo isso, eu tenho exatamente aquela mesma situação, ó. O vinco marcado para eu costurar. Vou para a máquina costurar isso de novo. Então, olha só, eu fiz exatamente o que fizemos com a emenda normal de 45 graus, eu fiz no início e no fim. Olha lá, emendei, já cortei, agora nós vamos tirar aquele alfinete, vamos reposicionar isso aqui de novo e vamos completar a costura dali até aqui. Depois de toda a costura feita no contorno do trabalho, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que virar essa parte para o avesso, para o forro do pano. Então, do quilt, né? Então, em geral, eu dou uma vincada assim, e ele vai virar. Nessa hora, a gente tem que ter cuidado para ter totalmente o preenchimento. Ele não pode ficar bobo, você tem que preencher todo. E assim nós vamos alfinetar ou colocar esse tipo de prendedor aqui para poder vir à mão, fazendo um pontinho que pegue só forro e manta, com muito cuidado para não aparecer na frente do trabalho, um pontinho de aplicação que prenda isso. Agora, o macete do cantinho é o seguinte,
Geralmente, trabalhando à mão, a gente vai vir nesse sentido aqui assim, tchum, 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 tchum. Só que quando chegar na esquina, deixa eu tirar de novo esse alfinete, eu preciso que a parte que vem de cima venha primeiro para cá e esse vá sobre aquele. Então, eu ajeito assim como eu fiz e prendo. Isso é porque aqui na frente, o grosso do pano está desse lado. E dessa forma, eu distribuo, ó, um tá para cá e o outro tá para cá. Então, eu não tenho duas costuras viradas para o mesmo lado. E isso dá também, evita o volume, que é o objetivo aqui. Então, eu voltando, eu tenho que vir por aqui, prendo. Quando chegar no canto, eu paro, prendo o lado de lá, ajusto muito bem ajustado isso aqui, até ficar com 45 graus aqui bem bonitinho. Prendo isso e venho então com a agulha e linha, venho aqui e continuo lá. Não é necessário fechar esse acabamento aqui não, o cantinho, tá? E outra coisa que eu deixei de falar, quando eu faço acabamento em peças maiores, eu sempre trago a máquina para perto de uma superfície onde eu possa distribuir o peso dela, da peça. Porque se você ficar com uma peça, uma colcha, um trabalho maior, caindo, pesando para um lado, você vai ficar brigando para ele ficar na posição da máquina. Então, deem o suporte para o peso da peça para que vocês trabalhem com mais tranquilidade lá. Bom, eu espero que a gente tenha abordado alguns pontos importantes. Vejam esse tutorial mais de uma vez para poder fazer um acabamento bacana nas peças. Valeu, obrigada!